Olá, aí, investidores do meu Brasil. Boa noite mais uma vez. Bem-vindos ao canal Kleber Invest. Já quero começar fazendo aquele pedido que costumeiramente tenho feito para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no nosso canal, deixa um joinha, deixa um comentário que nos ajuda muito no engajamento. Para você não custa nada, mas para a gente é de grande valor, tá bom? Vamos falar hoje sobre BTHF11, Fundo de Investimento do BTG Pactual. Lembrando para vocês que esse fundo aqui ele está como fundo de papel, principalmente se a gente vem aqui no status invest, ó, ele vai dizer aqui que ele é um fundo de papel, mas segmento papel, mas ele pode ser tudo menos papel, né? BTG Pactual, lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 3/3 às 19h26, após o fechamento do mercado, onde teve uma forte queda hoje, né? A bolsa fechou em quase 3% aí de queda. Esse fundo ele caiu hoje 1,65, fechamento 9,53. Últimas 52 semanas, o mínimo dele foi 6,48, máximo 9,69. Um dividend yield de 11,83 no fechamento de hoje, lembrando para vocês. No relatório a gente vai ver que está um pouco diferente por causa da atualização, tá bom? Aqui é a valorização dele nos últimos 12 meses, 46%. Quem comprou esse fundo em meados ali de março, no comecinho ali de março, abril ali, pegou ele bom, né? 6,60, 6 e pouquinho. Tá com uma valorização legal, né? Valor patrimonial desse fundo aqui, ó, mais de 2 bi. Valor patrimonial por cota R$ 10, então ele está sendo negociado a 9,53. Aqui você já pode ver que ele está com um pequeno desconto aqui de 0,94 P sobre o VP dele, então está com desconto de 0,6, tá bom? E eu sempre peço para o pessoal, olha gente, se atenta a isso aqui, ó, liquidez média diária do fundo, mais de 4,5 milhões, tá vendo? Por quê? Quando você precisar entrar ou sair desse fundo, você não ter problema, porque quando você precisar vender, tem muita gente movimentando esse fundo diariamente. E aí, se você pega aqueles fundos que tem movimentação baixa, por exemplo, eu fiz um vídeo agora falando de um fundo de hotelaria que a movimentação dele é 60 mil por dia, ou seja, é uma movimentação muito baixa. Então, toma cuidado com essas questões para você não acabar tendo problema. O BTHI, eu fiz um vídeo sobre esse fundo, onde a liquidez dele é baixíssima, então tem que tomar muito cuidado com esse número aqui, ele é muito importante. O último dividendo dele de 10 centavos, pago dia 13/2, tá bom? Com data base dia 6/2. Vamos agora para o relatório gerencial dele aqui. Lembrando que esse relatório é de fevereiro, tá? Esse relatório saiu dia 27 de fevereiro, então é fresquinho, acabou de sair esse relatório. Vamos ler alguns números dele aqui. Uma das primeiras coisas que você já tem que ver é o objetivo do fundo, né, gente? Qual é o objetivo desse fundo aqui, ó? Já vê se condiz com o que você quer, com o que você espera, com o que você imagina, né? O BTGF é um fundo imobiliário destinado ao público geral, negociado em bolsa, com um mandato que visa transitar entre carteiras de renda fixa e renda variável em produtos imobiliários, com uma carteira diversificada e previsibilidade de renda. Seu objetivo é proteger o patrimônio dos cotistas em períodos de maior volatilidade, ao mesmo tempo em que busca aproveitar ciclos favoráveis para destravar capital e gerar valor. Tá bom? Ó, aqui tem mais alguns números aqui, a gente pode ver que tem algumas diferenças de valores, porque principalmente aqui, ó, valor patrimonial P sobre VP, 0,97. Aqui, ó, no status invest dá 0,94, por causa da queda que teve hoje, né? Teve uma queda bem acentuada hoje, então esse número ele muda. Já tem alguns dias, 4 dias, eu acho que esse relatório saiu, então dá essa pequena diferença. E olha porque no começo do vídeo eu falei para vocês que lá está com um fundo de papel, mas ele é qualquer coisa menos papel, né? Porque o fundo encerrou o mês com 36% em FIIs de tijolo, olha aqui, ó, 36% em FIIs de tijolo, 21,7% em FIIs de papel. Ou seja, mais de 57, 58% aqui é um fundo de fundos, né? Então, BTHF11 podemos dizer que ele é um fundo de fundos, majoritariamente. Ou no máximo ali, no mínimo, um fundo misto.
né? Não tem muito. Ah, é um fundo de papel. Não, não é. Inclusive, eu imagino que o Status Invest deve atualizar aqueles status ali. 16,9% em CRIs, tá? 16,7% em caixa, 6,4% em ativos reais e 1,7% em ações. Agora eu queria que você prestasse atenção aqui nesses FIIs de tijolo e de papel que nós vamos ver mais para frente aqui. E aí eu quero comentar quando a gente chegar lá nesse FII de papel. Vamos descer aqui para a gente. Aqui tem um comentário do gestor, comentário do gestor, comentário do gestor. Vou descer um pouco mais para frente aqui, ó. Aqui é o demonstrativo de resultado dele agora de janeiro, tá? De janeiro e aqui de 26. Então, janeiro e 26 acaba sendo a mesma coisa, porque por enquanto é só o de janeiro, então repete só em 26. Então, vamos ver aqui em janeiro, ó. Total de receitas. Aqui é por cota, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é por cota e aqui é total, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Total de receitas, 21,10 centavos e meio mais ou menos, 10,6 por cota. Total de receitas não recorrente, ele vai destacar todas aqui, ó. Receita de CRI, receita de FIIs, receita de ativo real, receita de renda fixa, tá vendo? Ele vai relatar todas aqui. E aqui tem um total de despesa. O resultado do fundo, 0,98, quase 10 centavos. Distribuição de dividendos, 10 centavos, 10 centavos, arredondo, é um valor muito pequeno. Agora eu queria fazer aqui uma crítica ao BTG, que faz os relatórios tão bom, e aqui no BTHF11 ele deixou falhas nesse relatório, porque aqui não diz quanto ele tem em caixa. Pelo menos aqui eu não vi qual o valor que BTHF11 tem em caixa. Eu li esse relatório de cima para baixo e eu não vi. E não vi também falando sobre alavancagem desse fundo. Então, se não tem alavancagem, deveria estar escrito aqui, ó, não tem alavancagem, alavancagem zero, ou temos caixa, caixa negativo, caixa zero, deveria falar um valor. Só no início lá que a gente viu que ele tem, que ele deixou aqui, ó, mas é muito vago isso aqui, ó. 16% em caixa, é muito vago isso aqui, ele tem que dar números, valores. E sobre a alavancagem também tem que deixar claro isso aí para o cotista, tem que ser mais claro o BTG. Então aqui eu vou deixar essa ressalva que sempre faz uns relatórios tão bom e aqui vocês dão essa mancada, não pode. Tem que tomar cuidado com isso, o cotista precisa ser muito bem informado sobre essas questões. Aqui a evolução da carteira que ele fala, ó, cotistas, está vendo que está tendo um aumento bom de cotista. 24, 340, 312, 315. Então, teve uma deflação aqui na quantidade de cotista, né? Caiu na verdade, né? 340 para 312 para 315. Tá vendo? Essa falta de informação bem detalhada deixa o cotista meio preocupado. Então, olha aí. Isso aqui é a evolução que ele movimenta por dia, né? Então, como eu já falei lá no Status Invest, a movimentação dele é boa por dia. Em 24 ele estava com 12 milhões, tá vendo aqui, ó? E agora 4,6. Por quê? Vê a quantidade de gente que caiu aí, de cotista que diminuiu. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Aqui ele vai fazer uma relação dos portfólio dele aqui, ó. Dos ativos que ele tem, 37 ativos, CRIs, 50 ativos em FIIs e ações, 2 ativos imóveis reais. Nós vamos ver para frente aqui, ó. Por que que ele não é um ativo de papel mais? Tá vendo? Ó, 348 milhões em CRIs, tá vendo? E ele é um fundo com mais de 2 bi. Olha aqui, ó, em FIIs e ações, 1,24 bilhões. Então por isso que ele não é mais papel, ele agora passou a ser um FOF, é isso. Você está pensando em investir em FOF? O BTHF11 é bom. 131 milhões nos dois ativos reais que ele tem. Certo? Vamos lá descer aqui, ó, indexador. CRIs em PL, em porcentagem de PL, 2,3% IGPM, 44% CDI, IPCA 53%. Aqui tem as classes em porcentagem do PL, 36% de tijolo, 21% papel, que a gente já viu lá, 16% em CRIs. Caixa, ó, mais uma vez aqui, ó, 16,7%. Saber valores. Mas é isso.
Setor de FIIs do PL. Esse aqui eu queria fazer uma ressalva. Eu não gosto desse setor aqui. A gente vai ver mais para frente. Ele tem concentração aqui, tá? Eu não gosto desse setor aqui. Eu fico me perguntando o que leva um gestor que trabalha com isso, que ele é pago e muito bem remunerado para administrar uma carteira de mais de 2 bilhões e pega 12% do PL e investe em fundos de hotelaria. Eu fico abismado com isso aqui. Isso aqui é a carteira de CRIs dele. A gente pode ver que os CRIs estruturais dele é que ele não tem concentração. Olha aqui o PL aqui, ó. Concentração, mas nada, zero de concentração. Isso é muito bom. Aqui nós podemos dar até os parabéns para o gestor, né? Porque ele diversificou muito bem a carteira. A taxa que a gente vê aqui, CDI mais 2%, CDI mais 4,5%, que já está ficando um pouco alto, CDI mais 5% já não é legal, CDI mais 5% já é considerado um pouco alto, mas eu imagino que quando você pega um pelo outro aqui, você vai ficar com uma taxa, porque nós estamos vendo alguns baixos aqui, com uma taxa legal. Aqui é os CRIs táticos dele, ó, nada de concentração, tá vendo aqui, ó, nada, zero de concentração, isso é muito bom. Agora, quando a gente chega nos portfólios aqui, ó, de FIIs, tijolo, olha isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 5,9% do PL ele colocou no fundo da própria casa, tá vendo aqui, ó, BTG, BTH e 11. Tem um vídeo que eu fiz aí curto aqui. Se você procurar no canal aqui, você vai encontrar falando sobre esse fundo aqui, ó. É o fundo de hotelaria. E aqui você tem outro, ó. Hotel Max Invest. Mais 3%. Se a gente pegar aqui, vai dar 9%, mais de 9%, né, do PL em fundo de hotelaria. São fundos com uma liquidez muito baixa, principalmente o BTH11. Esse HTMX11 eu nem lembro a liquidez diária dele. Então, o gestor tem que, para que fazer isso? TRXF11, tá vendo aqui, ó, 8%. Eu já não me preocuparia com esse fundo aqui, por quê? Porque é um fundo muito bom, um fundo muito estruturado, com uma gestão muito boa. Agora, esse aqui, BTH11, eu faço uma ressalva, eu acho que precisaria rever, em especial esse aqui. E aqui a gente vem para os FIIs de papel. E aí, a mesma questão. IRIM11. Por que colocar 9,46% nesse FII pela madrugada? Por que fazer isso? Tudo bem, o dividendo yield é muito grande aqui, ó, 15% é um dividendo muito alto, mas enquanto mais alto é o risco. E aqui o que a gente não precisa? É de risco. Se você prestar atenção nesses FIIs de papel aqui, ó, o PL é de 21%, tá vendo aqui, ó, PL de 21%. Quase a metade está nesse FII aqui. E os outros estão com uma porcentagem muito pequena. Então você tem aqui BTCI 11, que é um fundo da própria gestora, um fundo bom. KNIP, um fundo bom. Vamos ver aqui outros, ó. VGHF11 eu tenho minhas ressalvas sobre ele. Os outros aqui até nem é muito conhecido, né? Então, precisa tomar cuidado a gestão que está fazendo isso. Ações. Alus e da Tenda, ela tem um PL bem baixo, né, 1,75. Eu fico sempre me perguntando porque a maioria dos fundos que tem ações, né, ele tem sempre essa Alus. Qual que é o mistério por trás disso aqui? Mas faz parte, né? E os ativos reais, né? Que é o Pátio Maceió e EZ Towner Torre B, que dá um PL de 6% aqui, que são os ativos reais dele. Towner Torre B investido via FII monoativo, controlado pelo BTHF11, detém 0,4% desse edifício aqui. E o Pátio Maceió, também controlado pelo BTHF11, responsável pela posição 27% no Shopping Pátio Maceió, que foi adquirido por meio de uma operação estruturada. Em suma, compramos o imóvel de forma parcelada, no qual a vendedora tem uma opção de recompra do imóvel no valor pré-determinado a partir de 2 anos do fechamento do negócio, em que o BTHF11 terá de auferir uma TRI no mínimo de 18% ao ano. Perfeito?
Acho que é isso, né? Ah, aqui ele vai repetir a lista de ativos e o PL do fundo, tá vendo aqui, ó? BTHI11, BTHI11, 5,9%. Eu não me conformo com isso aqui, ó. Eu não me conformo com isso aqui, ó. Eu não me conformo com isso aqui, ó. Eu não me conformo com isso aqui. E aqui os de papel, ó. Eu não me conformo com isso aqui, ó. Papel, IRI. Eu não me conformo com isso aqui. Mas vamos seguir em frente. E aqui ele vai fazer uma relação dos todos os seus CRIs e uma relação breve descrição com vencimento e garantias. Tá bom? Gente, por hoje é isso aí. Se você chegou até aqui, eu quero reforçar aquele pedido que eu fiz no início. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo aí, que é de grande ajuda pra gente, tá bom? Grande abraço.